apresentar a Deus as nossas vidas, eu acho que eu vou ter que espirrar. Faz parte, né? Faz parte da vida, todo mundo espirra. É que não é muito bonito, né? Espirrar e tal, mas, bom, passou à vontade. Mas faz parte. Vamos orar então. Querido Deus, amado, santo e poderoso Pai, nós glorificamos, bendizemos e exaltamos o Senhor. Rendemos ao Senhor graças, rendemos ao Senhor este culto e honra ao Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos fortalece, nos comanda, nos dirige, o Senhor que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Hoje nós temos um assunto delicado, um assunto da vida cristã, e que o Senhor use para com cada um de nós da sua infinita graça e compaixão. Fala conosco, abre o nosso entendimento, que a gente possa entender tudo que vai ser dito aqui e que isso tudo seja para exaltar, honrar e glorificar o Senhor. Livra-nos, ó Pai querido, livra os meus irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão com a gente. Livra-nos de toda forma do mal, principalmente livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu faço, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, o assunto é extremamente delicado. Ninguém é obrigado a concordar. Mas antes de discordar, pelo menos dá uma olhada na Bíblia, né? Se aquilo que eu estou falando é bíblico ou não. Porque tem gente que a gente só... Eu vou falar o título do que nós vamos falar. Quem está pelo Facebook já sabe, né? Armas. O que diz a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre arma? É um assunto que está aí. É um assunto da vida cristã. Qual o seu posicionamento sobre ter ou não uma arma? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu explicar algumas coisas antes de começar. Ter uma arma é você ter uma arma na sua casa, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. É você poder ter uma arma. Isso é ter arma. Porte de arma é outra coisa. Porte de arma é você poder circular com a arma nos mais diferentes e diversos lugares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, eu não estou falando aqui do porte de arma. Não vou falar sobre andar armado na rua. Não é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre se você, meu irmão, minha irmã, deve, ou aos olhos, não é deve, aos olhos da Bíblia, se você pode ou não ter uma arma. Um revólver, uma espingarda, sei lá. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos, antes de começar a tratar o assunto, lembrar que na época de Jesus não existia revólver, não existia espingarda, rifle, metralhadora, fuzil,
Nada dessas coisas, né? Então a Bíblia vai falar daquilo que existia na época. Tá certo? Vamos ter esta coerência, hein? Não, mas lá a Bíblia... Não, a Bíblia está falando aqui. Porque Jesus falava das coisas do dia a dia deles. Jesus não ficava aquela coisa maçante, né? Ele falava do dia a dia das pessoas. Tá bom? Ninguém é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado. Tá? Mas antes de você sair criticando aí, porque tem gente que adora uma crítica, né? Dá uma lida, pra você não passar vergonha, viu? Porque às vezes a gente fica quieto só para não esticar o assunto, mas tá vendo que a pessoa está falando tanta bobagem, né? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 121, versos 1 e 2. Você tem a Bíblia aí? Ah, eu não tenho a Bíblia. Tá bom, então você vai ouvir porque eu vou ler. E eu costumo ler exatamente como está escrito. Agora, se você tiver a Bíblia, eu convido você a ler comigo. Acompanhe comigo. Está escrito assim na Bíblia, no Salmo 121, versos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bom, irmãos e irmãs, ouvintes, existem em tudo na vida, né? Seja numa democracia, onde todo mundo pode falar, mas a gente precisa ter respeito para falar, né? A gente precisa respeitar. Quando, obviamente, aqueles que são maiores em autoridade respeitam-nos também. Senão, respeito não vale nada. Então, todo mundo tem o direito de ser a favor ou contra alguma coisa. O que a gente não pode é querer impor para as pessoas a nossa maneira de acreditar, né? Por exemplo, um crê que deve ter arma, o outro crê que não. Ora, aquele que crê que não compre. E aquele que crê que sim, que tenha. Isso é democracia. Ninguém é obrigado. Não. Agora, nós que somos tementes a Deus, precisamos, antes de tomar qualquer decisão importante da vida, saber o que a Bíblia fala daquele assunto. Para a gente não ficar que nem bobo alegre, defendendo um lado, atacando o outro, defendendo o outro, atacando um, né? Ninguém precisa ceder a pressão nenhuma, nem para ter arma e nem para não ter arma. Cada um vai decidir por si, né? Eu vejo hoje, e eu vou começar a trabalhar na Bíblia com você, eu vejo que o problema não são as armas. O nosso problema é moral. Nosso problema é moral. Não são armas o nosso problema. Nosso problema é um negócio chamado pecado. Que alguns zombam. Lá vem ele falar de pecado de novo, mas é. Né?
Quando o país perde a bússola moral, quer dizer, quando o país, as pessoas do país, porque um país é composto de pessoas, né? Perde a direção moral, perde o temor a Deus. Nós estamos tentando recuperar a direção moral desse país. Está difícil. Está difícil. E o temor a Deus também está meio que de lado. Então o problema não é a arma. O problema é moral. O problema é pecado. O temor do Senhor diminuiu. E num local, numa cidade, num bairro, numa rua, num estado, num país onde as pessoas não têm o temor de Deus, o mal aumenta, prolifera. Você vê o que acontece aqui no Brasil, né? Um sujeito chamado, você já deve ter ouvido falar dele, né? Já morreu, tal. Eisenhower, já ouviu falar dele? Então uma vez ele falou assim, que um povo que valoriza os seus privilégios acima dos seus princípios vai perder os dois, privilégio e princípio. Vai perder princípio e vai perder privilégio. Veja se nós não estamos nessa situação. Quem falou isso foi o Eisenhower. Aqueles que apoiam a proibição das armas, ouça até o fim para você entender, né? Para você não parar, não pegar, começar a tirar a conclusão. Tem muita gente que apoia que a arma seja proibida. E eles gostam de usar esse provérbio aqui, por exemplo. Provérbio 20, verso 22, que diz assim: não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a sua vindicação ao Senhor e Ele te dará a vitória. Bom, primeiro que usar essa passagem aqui para proibir a arma é de uma total falta de entendimento do que está escrito. Porque aqui não está falando de arma, aqui está falando de vingança. Né? Aqui está falando de fazer a sua própria justiça. Não está falando de defesa pessoal. Está falando de vingança. Oh, eu vou fazer a justiça do meu jeito e tal. É disso que está falando aqui. Então, esta passagem para proibir o uso de arma ou se defender contra o uso de arma não pode ser usada. Quem usa, infelizmente, né, está numa situação de desconhecimento de arma. Romanos, capítulo 13, versículo 4. Olha só, começa a prestar atenção agora. Diz que um dos propósitos das autoridades, um dos propósitos é punir quem pratica o mal. Por causa disso que existem leis, né? Autoridades policiais. Elas existem para quê? Para punir quem pratica o mal. Eles são os vingadores de Deus. Os homens precisam ser controlados. As atitudes humanas precisam ser controladas. E teve um sujeito aqui, Robert Winthrop,
que falou assim, um negócio meio forte, né? Certa vez, sobre isso que eu estou falando, que os homens precisam ser controlados. Ele falou assim: ou os homens são controlados por meio de uma força dentro deles, ou por meio de uma força fora deles. Ou pela palavra de Deus, ou pela baioneta. Ou pela força do homem, que é a baioneta, ou pela Bíblia. Quem falou isso foi o Winthrop. Forte, né? Como cristão, eu creio que a gente precisa buscar a paz em todos os momentos, sempre. A primeira posição nossa é de buscar a paz, né? E não entrar nesse fanatismo, nessa coisa fanática de patriotismo, né? Patriotismo tudo bem, mas não fanatismo, né? A primeira posição de um cristão sempre é de paz. A defesa pessoal é o último recurso. E necessário. Mas há autorização bíblica para a gente se proteger? A Bíblia te autoriza a se proteger e a proteger seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. A Bíblia te autoriza a fazer isso ou não? Porque a nossa primeira posição é de paz. Sempre. O cristão deve ter primeiro a posição de paz. Mas tem hora que você vai ter que tomar uma atitude. Não tem? Tem hora que você tem que tomar uma atitude. E o Antigo Testamento oferece uma superabundância de exemplos, de atitudes que precisam ser tomadas. Mas nós não vivemos o Antigo Testamento, né? Graças a Deus, nós vivemos o Novo Testamento, as boas novas. E o Novo Testamento fala que a gente pode tomar atitude. Primeira atitude de paz, mas e quando a atitude de paz não funciona? Nós temos que defender a casa, nós temos que defender a vida de uma outra pessoa ou a própria vida. Como é que faz? O que o Novo Testamento fala? Agora nós temos que prestar atenção, porque se não prestar atenção não vai entender. Olha o que Jesus fala aqui para Pedro, presta atenção nisso, em Mateus capítulo 26, versículo 52. Olha o que Jesus fala para Pedro. Presta atenção no que ele fala. Não começa já a fazer um preconceito daquilo que você vai ler. Presta atenção no que está escrito. Jesus, em Mateus 26, 52, fala assim para Pedro: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Jesus falou que era para Pedro não ter espada? Não falou. Jesus denunciou a espada que Pedro estava usando? Não. Jesus falou para Pedro o lugar que a espada deve estar. Aonde devia estar a espada de Pedro? Na bainha, na cinta. Porque Pedro estava tomando uma ação prematura, emocional, e isso podia custar a vida de Pedro. É ou não é o que está escrito?
guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Pedro estava tomando uma atitude emocional. Mas Jesus não falou para Pedro: Pedro, joga fora essa espada, não toque. Não, guarda. A sua primeira atitude não pode ser carregada de emoção, porque aquele que usa a emoção para qualquer coisa, e a gente cansa de ver isso por aí, né? Pela emoção, acaba perdendo a vida. Mais tarde, o próprio Jesus falou para aqueles homens, preste atenção, gente, isso aqui, se não tiver atenção, não vai entender nada. Vai ficar boiando e vai continuar achando errado. Você entendeu o que eu falei aqui em Mateus 26, 52? Jesus não denuncia Pedro estar com a espada, portar a espada. A espada não estava na casa de Pedro. A espada estava na cinta de Pedro. Estava na bainha. Jesus não denuncia isso. Não vai contra isso. Agora, vamos seguir um pouquinho. Um pouco mais tarde, Jesus fala assim para aqueles homens que foram prendê-lo: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. O que Jesus está dizendo? Que se ele fosse um ladrão, um bandido, os porretes e as espadas se justificava. Mas ele não era ladrão e bandido. Não é isso que ele está falando? Vamos ler de novo. Vocês vêm, ele está falando isso para os guardas que foram lá prendê-lo. Vocês vêm com espadas e aqueles pedaços de pau, porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Então, se ele fosse um ladrão, um bandido, um traficante, um estuprador, né? Um roubador do dinheiro público, se ele fosse uma dessas pessoas que, ao invés de ajudar o país, fica se ajudando um grupinho aqui, um grupinho ali, os porretes e as espadas teriam então justificativa. O que Jesus está dizendo então? Para aqueles que querem entender. Primeiro a passagem de Jesus falando com Pedro. Agora a passagem de Jesus falando com os guardas. Essas duas passagens bíblicas nos indicam que as armas têm de fato um lugar na sociedade. Embora tenhamos de ter cuidado. Mas as armas têm lugar. Está cheio de gente aí dizendo que é contra a arma. É um direito da pessoa ser contra. É um direito que ela tem. Ninguém é obrigado a ser a favor. Agora, quando você está num problema, você chama quem? A polícia. A polícia vem como? Com rosas? Não, a polícia vem armada. E se essa polícia armada demora para chegar, não adiantou nada ela ter vindo. Vamos seguir. Em Lucas, capítulo 22, versículo 36, eu estou esclarecendo você. Você não é obrigado a ser a favor nem contra a arma. Eu estou levando esclarecimento. Estou fazendo aquilo que Jesus fazia. Jesus pegava os assuntos do dia a dia daquele povo e com esses assuntos ele pregava as boas novas, o Evangelho.
Estou imitando Jesus. Tá? Você toma a posição que você quiser. O que você não pode, irmão, irmã, porque eu sou contra, porque eu sou a favor. Não, você é a favor, tudo bem. Você é contra, tudo bem. Mas você tem que ser a favor ou contra esclarecido. Porque tem gente que é contra e a favor, mas não sabe explicar por quê. Entendeu? Vamos seguir. Lucas capítulo 22, versículo 36. Olha só o que Jesus diz. Mas agora você tem bolsa, então a leve. E tem também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Eu estou falando de uma maneira assim coloquial, mas não é isso que está escrito aí em Mateus 22, 36. Olha, se eu tiver que errar, eu quero errar primeiro pelo lado da paz. Mas às vezes, nem sempre esta é a opção certa. Quando Jesus diz, olha, se você não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Por quê? Porque uma espada era para quê? Para defesa. Inicialmente, Jesus enviou aquelas pessoas numa viagem missionária pacífica, em que eles não iam precisar da espada. Mas agora Jesus está dizendo, olha, eu fui a proteção e provisão de vocês, e ainda sou. Mas eu quero que vocês estejam preparados para tudo, inclusive para usar a sabedoria. Não é? Olha, se você venda a capa, compra uma espada. Eu continuo sendo provisão, proteção, mas você tem que estar preparado. Jesus é provisão. Jesus é proteção. É do alto que me vem o socorro, mas você tem que estar preparado. Marião, mas Jesus não falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48? Devemos amar nossos... Olha, vamos ler direitinho? Não vamos ler correndo, não, senão as pessoas podem não entender. Jesus disse que devemos amar nossos inimigos e abençoar os que nos amaldiçoam, e fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos tratam com desprezo e nos perseguem. Sim, falou, claro que falou. Sem dúvida nenhuma, falou. Só que esta passagem aqui não está dizendo de você defender sua vida. Esta passagem não está dizendo de você defender a vida de sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Esta passagem está falando para a gente de ofensas de caráter, de xingamentos. Esta passagem está falando daqueles que estão tentando denegrir você. Não está falando daquele que vem só para te roubar. É daquele que vem. Está falando daquele que vem, né, para falar mal de você. Não está falando daquele que vem para tirar a sua vida, para barbarizar na sua casa, estuprar suas filhas, sua esposa. Não é disso que está falando. Está falando daqueles que te ofendem. Está
falando daqueles que falam mal, aqueles que falam sem saber. Sabe aquela gente que tem a língua muito grande? É desses que está falando aqui. Há coisas pessoais. Aqueles que assassinam o nosso caráter. É desses que está falando aqui. Aquele que quer falar mal de você, que fala mal de você, fala bem na sua frente, depois você vira as costas, ó. Não está falando daquele que quer cortar você, daquele que joga ácido nas pessoas. Não é disso que está falando aqui. Precisamos entender aquilo que Jesus está falando. Até porque, meu irmão, minha irmã, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Não é? 1 Timóteo 5,8. Olha, nós temos que proteger a nossa família. Nós temos que proteger. Ninguém aqui é belicista, não. Ninguém aqui está fazendo mau uso da Bíblia, não. Estou mostrando para vocês que certas coisas são mal interpretadas na Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler a Bíblia na sua totalidade. Precisamos saber que as nossas primeiras atitudes devem ser de paz mesmo. E as pessoas usam muito essa passagem. Não, olha, se te derem um peteleco numa face, vira a outra. Então abre aí. Abre aí João, capítulo 18, versículo 23. As pessoas só leem uma coisinha e ficam falando aquilo. Leia João 18, 23. Quando Jesus levou aqui um tabefe, ele não virou a outra face. Ele disse, você está com a Bíblia aí, João 18, 23. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Ele não virou a outra face. É claro que a gente deve sempre errar pelo lado da paz. Mas há uma determinada, ou existem algumas determinadas ocasiões que vai ter que existir o confronto para a própria proteção. O confronto vai ser a proteção. Eu não estou defendendo aqui, longe de mim, gente, defender violência, agressão. Estou lutando aqui para defender a coerência e a coesão bíblica. Porque entender o contexto das coisas é primordial. Perdoar, e a Bíblia diz que nós temos que perdoar, não quer dizer ser passivo. Conceder graça não significa ser ingênuo, abobalhado. Você está entendendo? Nós temos um chamado para proteger a nossa família, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Mas não temos um chamado para proteger a nossa família de forma física? Você já pensou? Você está andando na rua com a sua filha, vem um sujeito e agarra a sua filha, o que você faz? Você fica parado olhando? Eu vou te perdoar. Aí ele começa a rasgar a roupa da sua filha. Não, eu estou trazendo um caso hipotético para você pensar. Pensa comigo. Né? Você vai ficar passivo?
Não, você vai partir em cima do sujeito. Se você não der para você, né, tirar ele de lá de cima, você vai pegar um pedaço de pau, uma pedra, vai fazer qualquer coisa para tirar o sujeito de cima da sua filha, da sua esposa, do seu filho, ou de qualquer outra pessoa, mesmo que você não conheça a outra pessoa. Você vai ver alguém batendo numa mulher e você vai ficar lá com cara de pastel? Não, algo você vai fazer. Ninguém pode ficar passivo. É claro que a gente não pode ficar espalhando por aí, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, me ouvindo, né? A gente não pode ficar espalhando por aí esse frenesi do medo, né? Porque isso deixa as pessoas também num estado muito ruim. Tem muita gente que está preparado militarmente, está preparado com armas, tudo, espalhando aí uma coisa doentia na sua família, né? Mas falta neles o temor a Deus. Eu acho que se você pretende ter uma arma, a sua arma precisa estar carregada. Não é? Porque arma descarregada não vale nada. Mas, antes da sua arma estar carregada, cristão, o seu quarto precisa estar cheio de oração também. Não adianta só a arma estar lá carregada, 5, 6 balas. Não adianta o pente estar lá carregado. O quarto precisa estar cheio de oração. Precisamos gastar mais tempo, né? Orando a Deus, buscando graça, direção de Deus. Precisamos gastar mais tempo lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Ninguém está dizendo que você não pode ter. Mas a nossa atitude primeira precisa ser de confiar em Deus. É o que o salmista falou. Perdão, irmãos, mas a minha garganta está ruim, viu? De onde me virá o socorro? Estava confiando em Deus. O socorro vem do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não vai deixar que o meu pé vacile. Ele não dorme, aquele que me guarda. Eu preciso estar cheio disso primeiro. Não adianta você estar cercado de arma se você não estiver cheio de Deus. Porque a nossa primeira atitude deve ser de paz. Porque todas as vezes, irmão, irmã e ouvinte, que o povo chamado povo de Deus confiou em suas armas e nos seus exércitos, olha só, armas e exércitos. O que eu estou falando? Estou falando do armamento pessoal, né? E estou falando daqueles que são pagos para nos defender, que são os exércitos. Todas as vezes que o povo confiou em armas e no exército, Deus chamou este mesmo povo ao arrependimento. Você quer ter uma arma? A Bíblia não te impede de ter, não. Mas a primeira proteção nossa deve estar na atitude de submissão a Deus. Você pode ter sua arma, mas você deve estar armado primeiro com a submissão a Deus. Você deve estar armado primeiro com o temor a Deus. Tem gente, hoje diminuiu muito isso, mas há um tempo atrás as pessoas armadas se sentiam, né? Hoje ainda é assim. As pessoas se sentem poderosas, principalmente os bandidos, né? Quando estão armados, eles são os, né?
adoram. A adoração deles não é a Deus, é as armas. Sei lá que arma ali, a pistola, ao rifle, ao fuzil. Eles adoram essas coisas. Nós precisamos adorar a Deus. A arma do cristão, na verdade, ela precisa estar do jeito que Jesus falou para Pedro. Coloca a sua espada na bainha. Deve estar lá. A nossa primeira atitude é de paz. Agora, nós não podemos nos furtar de defender a vida nossa, de terceiros, porque a Bíblia não te impede de fazer isso. A Bíblia não diz em lugar nenhum que você, o sujeito está dizendo que vai te matar, você diz, tá bom, então mata, sabe? Não. Ora, eu vou defender minha vida. Mas a minha primeira atitude sempre é de paz. É colocar minha confiança primeiro em Deus, nunca nas armas. Porque a minha primeira atitude é de paz, a minha primeira atitude é de confiar em Deus. Agora, eu tenho que agir. Então eu vou agir. Porque a Bíblia me autoriza a agir. Que Deus te leve a pensar, a analisar, né? Que Deus te leve a tomar uma atitude cristã em todos os momentos da sua vida. Que nós passamos por perrengues, né? Por grandes necessidades. Passamos por coisas muito difíceis. Mas que não esqueçamos sempre que a nossa primeira atitude é de paz. E isso não quer dizer não defender a sua vida e da sua família. Amado Deus, querido, santo e poderoso Pai, hoje nós, mais uma vez, abordamos um assunto dos tempos de hoje, da atualidade, do jeito que Jesus fazia, né? Jesus pegava o dia a dia daquelas pessoas e o Evangelho era sendo ensinado e pregado em cima desse dia a dia. Ô Senhor, que nós levemos em consideração tudo o que foi dito hoje e muito mais que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, vai falar conosco sobre este assunto. Que a nossa primeira atitude seja de paz. Mas não podemos deixar de defender a vida que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Agradecemos, Senhor, pela tua santa compaixão e misericórdia. Continua falando conosco, nos livrando de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. De honra, louvor e glória ao Senhor com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém.